Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, para poder voltar a aprender mais sobre Ti, Senhor. Obrigado por esta oração, esta semana de oração que tem sido tão abençoada e que possa continuar assim, Senhor. É isso que peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite. Boa noite, já está a funcionar. Para a dinâmica de hoje, que é a última, eu vou pedir a colaboração de um voluntário, mas este voluntário vai ter que ter, ou voluntária, uma característica. Alguém aqui faz musculação? Já no ginásio? Ninguém está a levantar a mão. Pronto. Mas aguentam assim peso? Levantar peso? Sim. Então queres ir aqui à frente? Este peso não é um bocadinho, mas podes vir. Lembra-me só o nome? Só. É Liliana. Desculpa, Liliana. Isto agora com as máscaras, eu reconheci as pessoas. Liliana, eu vou-te pedir que fiques aqui e que estiques o teu braço. Pronto, não, mas depois assim, com a palminha virada para cima. Aguentas assim peso, Liliana? Levantas bons pesos, tipo o quê? 10 quilos, 20? 20? Ela levanta 20. Muito bem, então eu aqui só tenho um desafio para ti. Tenho 1 quilo, só 1 quilo de feijão. Tu vais segurar, pronto, assim, mas com o braço esticado, está bem? Vais-te manter assim. Desculpa lá, eu meti isto num saquinho. Queres que eu tire? Não sei. Eu meti assim num saquinho para ficar mais bonito. Pronto, então vais só segurar este quilo, um bocadinho, porque para quem aguenta 20, só te faltam 19. Pronto, estamos agora com... Pronto, agora vamos só esperar um bocadinho, Liliane. Está a correr tudo bem, pronto, mas como eu estava a dizer, esta é a última dinâmica da semana. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ter vindo aqui, foi assim um desafio que a Julise me lançou, mas até gostei, Julise, correu bem, não foi? Está a correr bem. Como é que estás, Liliane? Está? Continua a sentir que parece que é 1 quilo ou já parece um bocadinho mais? Não. Está ótimo. Então a Liliane está a aguentar. E pronto, e alguém se lembra assim, alguém gostou assim de alguma dinâmica em particular? Gostaram? A pipoca de ontem. Sabem que eu ontem depois cheguei a casa e fui comer as pipocas. Ainda fui comer, eram 10 da noite e eu comi pipocas. Passou-me tão bem. Continuas bem, Liliane, continuas bem. Gostaste da terça? Na garrafa. A Augusta gostou da garrafa. A garrafa que é o escudo de Jesus. Que nós possamos sempre entrar nessa garrafa e estarmos protegidos pelo escudo de Jesus. Mas tem sido uma bênção a reunião esta semana de oração. Tiago, pronto, hoje não é o teu último dia, mas tens sido mesmo uma bênção aqui para nós. Continuas bem, Liliane? Continuas bem? Já que é 1 quilo ou parece mais um bocadinho? Já parece mais. Achas o quê? Para os 20 que te levantas, quanto é que parece? Uns 3 quilos. 3. Também, então não falta assim tanto, faltam só 17. Ela aguenta 20. Está bom. Temos que calhar ficar mais um bocadinho à conversa. Não, tens de esticar o bracinho, Liliane. Na vida é assim. A dor tem que ser com o braço esticado, não é verdade? Porque esse saco representa a tua dor, os traumas, as coisas que acontecem assim mais na vida, não é? Então, mais alguma dinâmica que alguém tenha assim gostado? Já falámos do copo... Do balde, a Sandra gostou do primeiro dia, o balde e o copo, que é o propósito, não é? Todos nós cumprimos aqui um propósito na vida. Estás bem, Liliane? Estás? Olha, eu vou-te só ajudar um bocadinho, que é o que um bocadinho vou-te mostrar o que é que a graça de Deus faz por vezes na nossa vida quando estamos em dor. Por isso, estica o braço. Eu agora represento a graça de Deus. Então a graça de Deus vem e segura. Está melhor, não está? Sim. Agora estou a aliviar. Já viste? A graça de Deus alivia. Sim. Agora não sentes nada. Não. Pronto, mas a graça tem que ir. Vais agora ficar aqui um bocadinho mais. Está bem? E pronto. Julise, qual é que foi a tua preferida? A tua dinâmica? A da Lisley, a dos olhos vendados. Exatamente. As escolhas que nós fazemos, também muito importante. A Lisley. Começaste bem, Lisley. Tinhas saúde e trocaste pela doença. Lisley. O foco. Continuas bem, Liliane? Já começa. Então é assim, Liliane, como a graça de Deus
te basta, não é? Mas Deus também não te quer só aliviar da tua carga. O que é que Deus quer que tu faças? Deus quer que tu te libertes desta dor. Então o que é que eu vou pedir? Vou pedir que feches os olhos e que digas... Não, podes fechar os olhos. E que digas, meu Deus, eu peço que tu me alivies desta dor e que me ajudes a libertar-me desta dor. Ajuda-me a largar esta dor. E que largues quando disseres, ok? Meu Deus, eu peço que me tire essa dor. Larga a dor. Podes largar a dor. Posso chegar no chão? Pode. Agora como é que te sentes, Leiliane? É mais leve, né? Muito leve, não é? Então na vida é assim. Nós por vezes carregamos fardos e pesos que parecem pequenos ou não são pequenos para nós. São dores, são traumas. Mas passado algum tempo na nossa vida, se não nos libertarmos, vai começar a doer. E é isso que hoje o Tiago vai falar connosco, é sobre esta dor. Deus conhece a nossa dor, Deus pode aliviar a nossa dor. Mas o que Deus quer mesmo fazer é que tu entregues a tua dor a Ele e Ele te libertará, ok? Obrigada, Leiliane, e obrigada a todos também por esta semana e a todos aqueles que participaram. E até uma próxima. O ano que vem. Boa noite. Dói, hein? Ficar com o quilinho aqui segurando dói. Obrigado, muito obrigado por todas as dinâmicas. Muito obrigado por todos que estão envolvidos e participando. Nós temos pessoas que participam aqui, tem muitas pessoas que estão nos bastidores, nós nem vemos agir, não estamos vendo agir, estão trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Chegamos à penúltima noite, na verdade. Como passa rápido. E assim como a Isabel colocou, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento, dando um pouco de continuidade àquilo que nós abordamos um pouco no sábado. É interessante que quando nós falamos de sofrimento, quando a gente escolheu esse título, O Pedido, é porque a gente faz muitos pedidos a Deus e nem sempre temos as respostas que nós imaginamos. E aí vem um questionamento, será que Deus se antecipa à nossa necessidade? Será que Ele escuta o que nós estamos pedindo e Ele se antecipa àquilo que nós estamos pedindo? E com isso em mente, que eu gostaria de nós assistirmos o vídeo dessa noite. É interessante na vida como a gente sente que o tapete é puxado, não é verdade? Ali não apareceu a legenda, mas deu para perceber que muitas vezes a gente vai colocando a nossa segurança na economia, é na casa, é nos relacionamentos e sempre, de alguma maneira, a gente sente muitas vezes o tapete sendo puxado. E a pandemia nos provou isso. De um dia para a noite, vários tapetes foram puxados. Até quando nós percebemos que aquilo que é seguro é só Deus e Ele é o solo.
Mas mesmo assim a gente quer dar aquela divididinha, né? A economia está indo bem, né? Coloca o pezinho ali e a gente sente o tapete sendo puxado de novo. E na vida é assim, por muitas vezes nós vamos sentir que o nosso tapete é puxado. E é quando o nosso tapete é puxado que a gente sente o quê? O sofrimento. E é interessante que muitas vezes quando nós passamos por essa sensação de sofrimento, por esse momento de tapete puxado, nós somos confrontados com alguns textos bíblicos que nos levam a pensar um pouquinho. E para iniciar essa noite, eu gostaria de pensar no texto de Isaías 65, 24, que diz o seguinte: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Olha que interessante, Deus se antecipa? Percebe que o texto fala assim, ó, antes mesmo de que me chamem, eu, o quê? Os atenderei. Antes mesmo de acabar de falar, eu o quê? Responderei. Deus se antecipa? Mas é interessante, porque o que acontece que às vezes a gente pede e nada acontece? Vamos ver um pouquinho mais? E para isso nós vamos ler a parábola de Lucas, que está em Lucas 11, a partir do versículo 5, que nos diz o seguinte. Versículo 5. Então Jesus disse a seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães? E que o amigo e que um amigo que me acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responderá lá de dentro: não me amole, a porta está trancada e eu e os meus filhos estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. E continua. Versículo 9. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Versículo 11. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Versículo 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É interessante essa parábola que ela tem diversos pontos para o nosso aprendizado. Vamos pensar junto aqui num resuminho. No versículo 5 e 6, nós vemos que o amigo ele vem numa situação inoportuna. É tarde da noite. E a primeira resposta que nós temos ali é um não, no versículo 7. Simplesmente ele fala não. Mas acontece que o amigo insiste e devido à insistência dele, o outro se levanta e atende aquela necessidade. E aqui nós vamos ver no versículo 9 que um dos segredos é tomar uma ação. Porque olha só como está escrito lá. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Ou seja, são verbos de ação. Você bate, você pede e as coisas acontecem. E aí no versículo 10, Jesus enfatiza a ideia de que aquele que procura, encontra. Porque ele fala o seguinte: e a porta será aberta para quem bate. E aqui no versículo 11 e 12 nós vamos ver ele fazendo comparações das necessidades humanas. Porque ele fala o seguinte: vocês que são maus vão dar por acaso um escorpião ao invés de um ovo? Ou uma cobra ao invés de um peixe? Portanto, ele está falando o quê? Da necessidade básica e primária que é a alimentação. Que nós, que somos maus, nos preocupamos em suprir a alimentação uns dos outros. E aí ele termina falando: Deus dará, inclusive, o Espírito Santo a quem pedir. Mas aí vem a questão. Peçam e vocês receberão. Não é isso? Peçam e vocês receberão. Mas quantas vezes eu peço e nada acontece? Mas está escrito o seguinte: peçam e vocês receberão. Antes de clamarem, eu os atenderei. E agora? O que falar do Covid? Quantas pessoas não pediram pela cura no Covid? E estão a pedir ainda. E nada acontece.
ou não aconteceu. E o que falar da fome? Se você parar para pensar, por dia, cerca de 7 mil pessoas morrem pelas estatísticas. E num ano, a previsão para 2022 é de cerca de 1.700.000 pessoas, quase 1.800.000 pessoas vão morrer de fome. Será que essas pessoas não estão pedindo por pão? E estão recebendo escorpião? O que acontece? E o que falar das catástrofes naturais? Só esse ano no Rio de Janeiro, nós tivemos, no começo do ano, 223 mortes por causa de uma chuva. Ou se você lembrar do terremoto que nós tivemos em 2004 do Índico, que matou 285 mil pessoas. Será que essas pessoas não pediam? E detalhe, foi no dia 26 de dezembro, depois do Natal. Será que elas não estavam pedindo? Peçam e vocês receberão. E aí a gente pensa, mas o que acontece com a minha vida? Porque eu estou pedindo, às vezes eu estou pedindo por anos e nada acontece. Será que Deus não está ouvindo? Ou será que Deus deixou de ouvir? Será? E aqui nós gostaríamos de entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão. Quando nós começamos com esse tipo de questionamento, nós precisamos perceber que nós já estamos errados. E para a gente entender que nós estamos errados, eu gostaria de trazer para vocês 3 aspectos do sofrimento, para que a gente possa entender um pouquinho mais das razões do sofrimento. E o primeiro aspecto do sofrimento é simplesmente o mau uso da liberdade. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. Imagina o seguinte, você escolhe ao longo da sua vida tratar as pessoas sendo rude. Você é grosso, por muitas vezes, não tem paciência, não investe em boas amizades. E aí, quando você está num momento de necessidade, que você precisa de apoio, você não tem ninguém. E aí você culpa Deus. Cadê as pessoas? Você investiu nas relações com as pessoas? Você usou sua liberdade de uma forma errada. Mas eu vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você gosta de açúcar. Eu também. Vocês verem como eu faço um reflexo aqui, né? Amo açúcar. E vamos imaginar que você consome açúcar em excesso. E por consumir açúcar em excesso, você adquire diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes por causa dos maus hábitos alimentares. E aí o que acontece? Você adquire diabetes do tipo 2, e aí você não cuida, você pode ter uma doença e como consequência perder até um membro. E agora, esse sofrimento é culpa de Deus? Ou você que usou mal a sua liberdade? Eu escolhi comer coisas erradas. Por anos. Desenvolvi uma doença. E agora, por consequência dos meus atos, eu estou sofrendo. Percebem? Muitas vezes, uma das consequências e uma das origens do sofrimento é o mau uso da liberdade. E aqui eu coloquei 2 exemplos ligados às nossas escolhas. Mas muitas vezes pode ser ligado à escolha do outro. Vamos imaginar, está a faixa de pedestre, que aqui se chama... Esqueci o nome. Passadeira, obrigado. Passadeira, para o peão. Então, está a passadeira, o semáforo... Não é semáforo também? É semáforo? Ok, obrigado. É semáforo, o semáforo está vermelho, está a passadeira, e eu vou atravessar no semáforo vermelho. Mas alguma pessoa quer passar no semáforo vermelho. E eu sofro um acidente. Não fui eu que usei mal a minha liberdade. Foi o outro. E por consequência eu estou sofrendo. Percebem? Então muitas vezes o sofrimento ele pode ter na sua base o mau uso da liberdade. Mas eu gostaria de trabalhar também um segundo aspecto do sofrimento. Um segundo aspecto é simplesmente para que nós não perdamos a liberdade. Como assim, Tiago? Como assim não perder a liberdade? Deus não cria o sofrimento. Mas muitas vezes ele usa do sofrimento para nos moldar para a eternidade. Vejam isso aqui, olha só o que Paulo diz sobre um espinho no corpo ou espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 a 9. Versículo 7. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu quem? Paulo, recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de quem? De Satanás,
para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse o quê? Orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E quem foi Paulo? Paulo curou diversas pessoas, mas ele pediu por 3 vezes para ser curado e não foi. Você consegue perceber que olha que Deus fala aqui, olha, para que ele não ficasse o quê? Orgulhoso. Deus queria salvar Paulo. Mas não foi Deus quem enviou. Quem foi que mandou? Satanás. Você percebe que Deus não manda o sofrimento, mas percebendo o que nós somos, e lembra que nós viemos falando essa semana de oração, que enganoso é o quê? O nosso coração. E sabendo disso, para a vida eterna, Deus fala, ok, filho, vai ficar. Então aqui nós vamos ver que o sofrimento muitas vezes é para que nós não percamos a liberdade. Qual liberdade? A eterna. Mas como eu falei com vocês, são 3 aspectos do sofrimento que eu gostaria de trabalhar essa noite com vocês. E o terceiro aspecto é justamente a falta de compreensão da realidade. Como assim, Tiago? Simplesmente nós temos que entender uma coisa que está lá em 1 João 4,8. Deus é o quê? Amor. Ponto. No amor não há ódio. No amor não há sofrimento. Se Deus é amor, eu tenho apenas que acreditar nisso. O amor só dá coisa boa. Ponto. O amor só quer coisa boa. Ponto. E Deus é amor. E tem uma diferença entre você ser e você ter algo. Deus não tem amor. Ele é amor. Ter amor é algo que nós temos através de Deus. Ser amor é essência. É algo que está dentro. E Deus é amor. Ele é formado de amor. E um Deus que é formado de amor não nos dá coisas ruins. Portanto, nós temos que ter uma compreensão correta da realidade. Deus é amor dentro do sofrimento. Deus é amor apesar de eu estar sofrendo. E para responder às questões que nós trouxemos aqui no início da nossa conversa, não podemos fazer teologia apenas com um texto. E o texto que eu iniciei aqui, o texto de Isaías, eu tirei ele de contexto de propósito. Mas se você voltar lá em Isaías e for ver o contexto que fale que Deus se antecipa, era uma promessa para o povo de Israel. E para a eternidade. Percebem? Então vamos fazer uma pequena revisão. Primeiro aspecto do sofrimento, qual que é? O mouse da liberdade. Eu escolho. Segundo aspecto do sofrimento, qual que é? Não perder a liberdade. O que Deus quer é vida eterna. E terceiro e último aspecto do sofrimento, qual que é? Falta de compreensão da realidade. Deus é amor. Ponto. Eu não sei por quantos anos você está passando por um sofrimento. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando neste momento. Mas não se esqueça, Deus é amor. Não sei por quanto tempo vai durar. Mas não se esqueça, o que Ele promete é vida eterna. E sabe, aquele texto a parábola que nós usamos em Lucas 11, repara só o que está lá no versículo 13. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que Deus nos dá? Deus sempre vai nos dar o Espírito Santo. Essa é a certeza. Você pode pedir a cura, mas o que Ele está te oferecendo é o Espírito Santo. E se isso estiver acontecendo na sua vida, entenda. A minha graça te basta. É isso que Ele disse para Paulo. A graça dele nos basta. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é preciso nós entendermos que Deus amou o mundo, que deu o seu filho para morrer, para nos salvar. E não só isso. Ele fala aqui em João 16,3. No mundo vocês vão sofrer. No mundo tereis aflições. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Quem venceu? Eu venci o mundo. Não desanime. Cristo venceu o mundo. Não desanime. Cristo está vencendo apesar do nosso sofrimento. E lembre-se,
Deus é amor. Nós estamos encerrando a nossa palestra de hoje, da nossa penúltima noite. E ao longo dessa semana nós vimos como Deus nos ama e como Ele cuida de nós em detalhe. Não se esqueça disso. Ele te ama e Ele quer te salvar. E tudo que Ele promete é dar o Espírito Santo, porque Ele venceu o mundo. Se você está se sentindo fracassado perante o seu sofrimento, saiba que quem venceu foi Cristo. Entregue tudo a Ele, confia nele e o mais, Ele fará. Boa noite, igreja. Eu estou muito triste porque a semana de oração está realmente a terminar. Foi uma semana muito poderosa. Para mim, pessoalmente, foi uma semana maravilhosa. Eu acredito que para vocês foi igual. É tão bom ver a igreja cheia e eu gostaria de até fazer um apelo que continuasse assim todas as terças-feiras. Porque existem programas todas as terças-feiras aqui na igreja e se puderem aparecer, seria muito bom. Coração ferido, abatido, minha alma não consegue suportar. Busco compreensão de um ombro amigo. Parece que meu esforço é em vão. Por que será? Consigo ver no horizonte a luz nascendo pronta para me encontrar. É tudo escuro, quase nada eu enxergo. São situações que eu não consigo entender. Deus, preciso te ouvir. Fala, fala. Pai, preciso te ouvir. Fala, fala. Filho meu, estou aqui. Eu nunca te deixo só. Bem de perto aprecio cada passo que tu dás. Filho meu, estou aqui. Eu nunca te deixo só. Bem de perto aprecio cada passo que tu dás. Conte as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma, diz
hás de ver surpreso o quanto Deus já o quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez. Amém. Exato, ainda vamos ter uma música primeiro. Temos música. Meu refúgio. Mas depois oramos. Quero encontrar um lugar seguro. Quero sair deste mundo escuro e procurar um lugar de paz e amor. Atravessei tempestades fortes no deserto, andei procurando abrigo. Foi quando vi meu refúgio mesmo ali. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. Minha missão encontrei agora. Vou procurar os que estão lá fora, na provação, sem esperança para viver. Vou-lhes contar que na minha vida também andei sem ver a saída, e como Deus transformou o meu viver. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio está no Senhor.